Conosco, amém? Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para meditar na preciosa palavra do Senhor. Fique comigo 10 minutinhos, que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração de forma poderosa e no final nós vamos estar dirigindo uma oração. E antes de começar, eu quero deixar aqui um lembrete. Amanhã, para você que é da região aqui de Registro, na Quadrangular Arapongal, Rua Eucalipto, número 120, nós vamos ter um encontro para falarmos sobre inclusão. Então, se você conhece alguém que tem autismo, algum tipo de limitação, vamos dizer assim, se você conhece alguém que hoje, inclusive, eu recebi um testemunho disso, de uma pessoa que disse que foi ignorada e maltratada, segundo essa pessoa, né? E com isso ela parou de ir para a igreja. Se você conhece alguém que passou por alguma situação semelhante, seja fora da igreja, seja em qualquer ambiente, eu quero que você esteja convidando essa pessoa para estar junto conosco. Nós estaremos reunidos amanhã às 17 horas ali na Quadrangular Arapongal, na Rua Eucalipto, número 120, para conversar e falar sobre inclusão. Então, se você conhece alguém, ajude a divulgar, né? Leve essa pessoa às 5 horas da tarde até nós, para que nós possamos então conversar, orar junto com essas pessoas. Amém? Deus abençoe você. E vamos lá então para a nossa meditação de hoje? Glória a Deus. O tema da nossa meditação de hoje é escolhas prudentes. Sabe, tem decisões que nós precisamos entender uma coisa. Tem decisões que mudam uma vida inteira. Tem decisões que vai ecoar durante uma vida inteira, vai refletir durante uma vida inteira. Uma escolha errada pode gerar dores de anos na nossa vida. Uma escolha errada pode gerar aquelas dores de anos e anos na sua vida. Mas uma escolha prudente pode mudar totalmente o seu futuro, pode proteger totalmente o seu futuro. O problema é que muita gente decide na hora da emoção, né? Muita gente decide pela pressão ou pela pressa, né? Não aguenta esperar, não consegue ter paciência e esperar uma direção de Deus, ou age por impulso muitas vezes, mas a Bíblia nos chama para viver com prudência. Prudência. Provérbios capítulo 14, verso 15 diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa. Olha que versículo forte esse, né? O prudente presta atenção onde está andando, os passos que está tomando. Ele não vive de forma automática, ele não vive de forma aleatória, ele não toma nenhuma decisão precipitada, sem pensar. Sabe? A prudência começa na sabedoria de Deus. A prudência bíblica não é apenas uma inteligência humana, ela começa no respeito à palavra do Senhor, no respeito, no temor do Senhor. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem gente inteligente financeiramente, mas destrói muitas vezes a sua própria vida por falta do temor do Senhor. Tem gente cheia de informação, mas sem nenhuma direção espiritual. A prudência verdadeira pergunta: o que Deus pensa sobre isso? O que Deus faria no meu lugar? O que Deus gostaria que eu fizesse nesse momento? Então, antes de tomar qualquer decisão, consulte a palavra do Senhor, busque ao Senhor, busque uma direção. O prudente pensa no futuro. Provérbios capítulo 22, verso 3 diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências disso. O imprudente pensa: é só dessa vez. O prudente pensa: onde isso vai me levar, será? Aonde eu vou parar com isso? Toda escolha, nós precisamos entender que ela vai gerar uma consequência na nossa vida, seja negativo ou seja positivo. Toda ação, ela vai gerar uma reação. Relacionamentos, finanças, palavras, atitudes. Tem decisão que parece pequena hoje, mas vai definir o seu destino de amanhã. Portanto, o prudente, ele sempre vai buscar conselho. Provérbios capítulo 15, verso 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros.
Olha só que outro versículo poderoso, né? Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho. Deus coloca pessoas no nosso caminho para que possa caminhar, nos ajudar em direção. E muitas vezes a gente é egoísta o suficiente para achar que a gente sabe de todas as coisas e não busca uma direção, né? Não busca um aconselhamento, e isso pode fazer toda a diferença na sua vida. O orgulho faz a pessoa achar que não precisa de ninguém, não precisa ouvir ninguém, que só a opinião dela basta. Mas a maturidade espiritual sabe pedir ajuda. É humilde o suficiente para entender que precisa de ajuda, que precisa de um aconselhamento muitas vezes. Nem toda voz, preste bem atenção nisso, nem toda voz ela deve ser ouvida. Mas vozes sábias precisam ser consideradas. Gente prudente não decide tudo sozinho. O prudente ele sempre vai orar antes de agir. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. O prudente não confia apenas na própria lógica, mas ele está sempre dependendo de Deus. Tem portas que parecem certas, mas vão nos levar muitas vezes à perdição, à destruição, ao afastamento de Deus. E só Deus consegue ver esse caminho inteiro. Eu e você não temos esse poder. Eu e você somos limitados, mas o nosso Deus tem todo o poder. Ele sabe do nosso passado, ele sabe do nosso presente, e ele sabe que determinados caminhos, se nós trilharmos, ele sabe aonde nós vamos parar. Já ouviu falar a pressa é inimiga da imperfeição, da perfeição? Aqui a pressa é inimiga da prudência. Quantas decisões erradas nascem por causa de precipitação? Comprar sem pensar, responder sem pensar duas vezes, né? Entrar em relacionamento sem discernimento, sem buscar uma direção de Deus, agir no calor da emoção. Quantas vezes, né? Quantas pessoas já fizeram coisas, atrocidades, porque agiram no momento de fúria, no momento de emoção, não parou para pensar. Isso tudo é fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar esse Deus que pode nos dar direção. Não podemos ficar agindo por impulso e por emoção, não. O prudente, ele desacelera, ora, analisa, busca a direção e depois sim, ele vai agir. Nem toda oportunidade vem de Deus. Hoje eu quero te chamar a amadurecer as suas decisões. Você tem vivido por emoções ou pela sabedoria de Deus? Você tem consultado a Deus ou apenas os seus desejos pessoais? Porque pessoas imprudentes vivem apegando-se, né, a coisas, vivem apagando incêndio na sua vida. Essa que é a verdade. Mas pessoas prudentes constroem fundamentos. E hoje, antes de nós irmos para a oração, eu quero te desafiar. Antes da próxima grande decisão, eu quero que você ore, se você nunca fez isso. Consulte a palavra de Deus, peça conselho, espere a direção de Deus e pare de agir por impulso. A prudência vai proteger o seu futuro e o futuro da sua família. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Feche seus olhos, aonde você está aí agora, que eu quero estar dirigindo uma oração pela sua vida. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes decidimos, Senhor, sem te consultar. Muitas vezes fazemos, Senhor, sem antes consultar a Tua palavra, sem antes orar, ó Deus. Agimos muitas vezes pela emoção, pela pressa, pela ansiedade, ó Deus, mas hoje nós queremos sabedoria. Estamos pedindo para o Senhor que o Senhor derrame uma porção de sabedoria sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a fazer escolhas prudentes. Nos dá discernimento para enxergar os caminhos certos. Nos livra, Senhor, de decisões precipitadas na nossa vida. Que a nossa vida seja guiada pela Sua palavra e não pelos impulsos do nosso coração, ó Deus. Endireita os nossos caminhos, ó Deus. Abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos cônjuges, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso projeto, os nossos sonhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, coloque aí, eu creio nessa palavra, eu decido confiar no Senhor. E você, sendo prudente, você vai preparar um futuro melhor para a sua vida. Amém? Deus te abençoe de forma poderosa. Tenha uma ótima noite. Não esqueça, amanhã, às 17 horas, nós estaremos ali na Quadrangular Arapongal, fazendo esse encontro de inclusão. Então, se você conhece alguém
que tem autismo, qualquer tipo de limitação, ou já sofreu alguma coisa por causa disso, em algum lugar, você deve levar essa pessoa às 17 horas para fazer esse encontro junto conosco. Nós estamos ali para acolher essas pessoas, orar por essas vidas, por essas almas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe de forma poderosa. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Amanhã, às 10h30, estaremos aqui mais uma vez reunidos para meditar na palavra do Senhor. Deus te abençoe.